que eu sou, Reginaldo Rolim? Um homem usado em sonhos. Olha, se os sonhos acontecem, eu não tenho culpa nenhuma se os sonhos acontecem. Eu tive, lá no monte, uma visão. Não chegou a me preocupar muito essa visão e essa determinação de Deus. A orientação a Bolsonaro é que ele não saia à rua. Até do dia 25, em 15 dias, ele permaneça só tranquilo, se ele quer sentar na cadeira presidencial do Brasil em 2026. Mas, segundo o próprio médico, ele é teimoso. Então eu venho alertando para o bem, nunca para o mal. Eu estou com a autorização de Deus. Antes de fazer a oração, eu tenho algo para dizer. Ele não era para ter saído. Mas eu quero dizer uma coisa. Não sei o que vai acontecer até terça-feira. Até o dia 1º de julho de 2025. Mas Bolsonaro desobedece. A orientação médica, se ele obedecer, Deus está dando um grande livramento a ele. Já iniciou Bolsonaro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você não me escuta, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ou obedece, ou obedece. Quando ele terceiro negócio. Antes que as coisas aconteçam, Deus sempre revela aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta sexta-feira, 27 de junho de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira. Depois de ter alertado que algo estava acontecendo com Bolsonaro na live anterior, e em pouco mais de uma hora depois ter acontecido, o apóstolo diz em mais uma live que o ex-presidente precisa ficar em casa durante 15 dias a contar de hoje, e manda mais um forte recado para ele. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. De certo que o homem de Deus não pode dizer nada sem fugindo do contexto, ou é ou não é, ou acontece ou não acontece, ou Deus faz ou Deus não faz. E quando nós temos a certeza do Deus que nós carregamos, nós ficamos em paz, tranquilo. Eu tiro uma experiência de 22 profecias, 22 sonhos. O que eu sou, Reginaldo Rolim? Um homem usado em sonhos. Olha, se os sonhos acontecem, eu não tenho culpa nenhuma se os sonhos acontecem. Né? Se os sonhos acontecem, eu não tenho culpa nenhuma se os sonhos acontecem. Tá tudo bem aí com vocês? Então, vamos continuar. Eu tive, lá no monte, uma visão. Enquanto eu estava orando, eu tive uma visão. E o Senhor me deu essa palavra sobre Micaías. Mônica Moreira, o Senhor me deu essa palavra sobre Micaías. Eu quero claramente olhar nos olhos de vocês e dizer assim, Carmida, como eu tinha dito antes, eu não sei quantos homens de Deus, com certeza tem muitos, que orientam ali Jair Messias Bolsonaro, que falam, que oram, que estendem a mão para ele, que ora por ele, assim como boa parte do território nacional brasileiro. Mas eu estou falando de homens que têm chamado, homens de Deus, homens de ministério, são homens de Deus. Em momento algum digo que não são. São homens de Deus. Que não tenha ali um impulso para olhar e para ver, para enxergar aquilo que eu enxergo. Aquilo que em sonhos Deus me dá. E eu não posso voltar atrás do que Deus me dá. Nem se Bolsonaro fosse 10 Bolsonaro. Se Deus fala, Deus cumpre. Então, numa live do dia 25, agora,
do 6 de 2025. Foi à tarde, mais ou menos, às 17 horas. No máximo 17 horas. Não, 16 horas. 16 horas, mais ou menos, a live do dia 25. Ali foi um brado de Deus muito forte. E Deus dizia, diga que não é um pedido, é uma ordem. Aí, meu amigo, ordem de Deus é ordem de Deus. Obedece quem pode, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda e obedece. Diga para ele que durante 15 dias ele permaneça em casa. Durante 15 dias ele se alimente bem e permaneça em casa. Bem, não chegou a me preocupar muito essa visão e essa determinação de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou um homem voltado em sonhos. Por que me chegou a preocupar? Porque anteriormente, em outras lives, dezenas delas, Deus já tinha me mostrado coisas e as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. E dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes, eu não estou falando aqui para dizer hoje e acontecer daqui a 4 meses. Eu estou falando de dizer hoje e acontecer com 4 dias, acontecer com 5 dias, acontecer com 10 dias, 15 dias. Foram dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de lives. Por ter uma experiência de acontecimento, eu me preocupei. Porque Deus disse assim, dá um recado a ele. Eu nunca cheguei aqui para dar recado a ele. Nem a quem quer que seja. Nem a um presidente, nem ex-presidente, nem quem quer que seja. Eu sou um homem voltado em sonhos. Deus manda, eu digo. Diga para ele, para Jair Messias Bolsonaro, que durante 15 dias, a partir do dia 25, do 6 de 2025, não saia à rua. Não ande, não viaje o país. Isso é uma ordem de Deus. E foi a primeira vez, gente, em todo o tempo que Deus vem aqui e manda se dirigir dessa forma. Foi a primeira vez, Carmida, em todo o tempo, né, que Deus manda se dirigir dessa forma. Nunca mandou. Diga para ele que a minha ordem, a minha determinação é não sair. E eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Quem está pedindo é Deus. Recado foi dado, fui dormir tranquilo. Eu me preocupei antes. Aí, isso foi dia 25 a live, tá? Vocês podem olhar aí, foi dia 25. Um anjo de Deus, um anjo de Deus, me enviou algo que eu enviei para vocês. Meu amigo Felipe André, Deus abençoe você, Felipe André, um grande locutor. Esse é um apresentador muito abençoado, Felipe André. E eu mandei para vocês o que uma pessoa me mandou, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, eu mandei para vocês, estou procurando. Encontrei. Uma reportagem da UOL. Eu quero dizer que a live foi dia 25, tá? Ela tá aí. Foi dia 27, né? São 22, 23 e 16, 23 e 16, no dia 27 de 6 de 2025. A live foi dia 25, às 16 horas, 16h30. E aí Deus mandou fazer aquilo, dizer aquilo, e quando uma reportagem da UOL, e um anjo me enviou, do dia 26 do 6 de 2025, às 5 horas e 30 minutos. Felipe Pereira, UOL em Brasília. Quem recebeu isso aqui? Diga eu. Quem recebeu no grupo, chegou a ver em alguns grupos, Campinas, São Paulo. Quem viu isso aqui, diga eu. Bom, vamos colocando eu. Ô 03, vamos deixar um pouco o povo interagir hoje, tá? Então, Felipe Pereira, do UOL, em Brasília. 26 do 5, 26 do 6, 26 do 6 de 2025. Atualizado em 26 do 6 de 2025, às 5 horas e 31 minutos. Está escrito assim a reportagem. No UOL. Soluços, não é isso? Não é isso, gente? Soluços, não é isso? Soluços continuam, mas Bolsonaro desobedece a orientação médica e vai a Minas Gerais. Soluços continua, mas Bolsonaro desobedece às orientações médicas e vai a Minas Gerais.
Agora me diga uma coisa, como é que eu sabia disso aqui em 2020, na data 25? 24 horas antes. Como é que eu sabia disso aqui? O médico dele me ligou e disse assim, olha, profeta Reginaldo Rolim, a orientação a Bolsonaro é que eles não saiam à rua. Por acaso algum médico dele me ligou? Eu não conheço ele, nem os médicos dele. E nem alguma pessoa próxima a ele, da casa ou da família dele. Mas Deus, que eu conheço muito bem, e estou conhecendo a cada dia mais, e aprender a confiar cada dia mais nele, ele me fez vir numa live no dia 25 de 6 de 2025, às 16 horas, 16h30. E dizer, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Diga a ele, através da sua live, foi a primeira vez na vida que eu dou o recado direto para uma pessoa, assim como ele. Que até do dia 25, em 15 dias, ele permaneça só tranquilo, se ele quer sentar na cadeira presidencial do Brasil em 2026. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, o que eu posso fazer? Eu sou um profeta de Deus, eu dou o recado. Se todo mundo aqui viu, no dia 29 de 4 de 2020, sei lá, de 2024, os detalhes antes dele se internar, foram 6 dias antes dele se internar, eu vim aqui numa live para lá. O YouTube não mente. O YouTube não mente. Está lá a live do dia 29 de 4 de 2024. Todos os detalhes aconteceram 6 dias depois. Surpreendentemente, lá para o dia 7 de 4 de 2025, agora já 2025, 7 de 4 de 2025, os detalhes ainda foram maiores. Aí eu digo assim, por isso eu fiquei sentido. A nossa live, ela é muito conhecida, né? Muito conhecida, irmão César. E tem muitas pessoas que eu sei que assistem. Mas, segundo o próprio médico, ele é teimoso. Ele é teimoso. Ó, vamos lá. Então, na live do dia 7 de 4 de 2025, desculpa. Foi muito preciso ali. Gente, não quero mais nem falar dessas lives. O Brasil todo assistiu. Não dá para... Eu preguei sobre Josafá. Eu acho que para bom entendedor, minhas palavras bastas. Para bom entendedor, meias palavras bastam, tá? Quando a pessoa botar um chatzinho aí, Jamile, você 03, você só clica em cima para me ler quem é o nome, depois você bota Jesus abençoe, tá? Muito obrigado. Olha, foi tão precisa essa live que contra a prova não existe argumento. 4 dias antes de Jair Messias Bolsonaro descer ao hospital, eu vim aqui numa live e disse, eu tive um sonho com Jair Messias Bolsonaro. Eu vi um anjo, e esse anjo, eu sei a live perfeita, e esse anjo segurava a mão dele. Eu vi ele andando com esse anjo e estava no corredor de um hospital. Eu vi e detectei que era um corredor no hospital. E vi ele entrando no corredor do hospital, vi ele sentado, deitado no leito. O Senhor me levava até lá e disse, olha, eu via ele aberto. Vi ele aberto sendo operado. Eu vi o intestino dele e vi o intestino delgado. Milhares de pessoas assistiram essa live. 4 dias antes. Aí o que acontece, Maria Rosa Pereira? Deus te abençoe. O que acontece nesse exato momento? 4 dias depois acontece. Da mesma forma, da mesma maneira. Já quase 3 mil pessoas aqui assistindo a live. Convida mais 7 mil pessoas. Convida mais 7 mil. E acontece da mesma maneira 4 dias depois. E eu abri só o primeiro livro de Reis 22, lá Josafá. Muitos profetas estavam lá dizendo que ele podia ir à guerra contra Ramat e Gileade. Mas um profeta por nome Micaia disse assim, não vai não, porque senão já era. Eu quero fazer algo com vocês aqui agora. Eu posso fazer? Eu quero fazer algo com vocês aqui agora. Nós iremos fazer um clamor, tá? Um clamor para Jair Messias Bolsonaro. Vamos clamar nós. Para que ele escute Deus. Gente, o que eu não entendo, me perdoe, isso foi a palavra que eu li, para muito entender minha palavra basta. O que eu não entendo é como ele está cercado de pastores, sacerdotes, homens de Deus, e ninguém consegue enxergar isso. E Deus disse para mim, Reginaldo, eu dei a você, não dei a eles. Esse recado é para ele. Eu tenho certeza que alguém, muitas pessoas ligado a ele, certeza, assiste essa live. Mas eu disse na live do dia 25,
Mas eu digo assim, eu concordo com vocês. Porque a descredibilidade no meio está tão grande, de pessoas mau caráter, de pessoas com mau índole, de charlatões, que dá para você desconfiar. Eu também desconfiaria, está na live de dia 25. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência que assistisse às lives do dia 29/4 de 2024 e do dia 7/5 de 2025. E eu não estou nem contando, se tem alguém, pode fixar, ok, 03? Fixa para mim aí quando alguém entrar e eu falo aqui. Vou colocar o chat, por favor. Então, e sem contar no dia do Donald Trump, né? Quem estava aqui naquela live eu chamei para um jejum. No dia 11 da data que Donald Trump leva o tiro, que eu não sei qual é o mês, mas é o dia 11. Eu estava aqui com vocês, chamei vocês para jejuar até o dia 13. E disse, porque eu vi. Aí eu apontei e disse, pá! Uma bala quando sai pelo cano do revólver não volta atrás. Quem estava aqui, diga eu. Quem estava, pá! Era o dia 11 do mês que ele levou o tiro. Do dia 13, justamente o dia que Deus disse, até o dia 13, meia-noite, vamos clamar por este homem. E eu ainda fiz assim, pá! E no dia 13, às 17 horas, 17h30, ele leva o tiro. Graças a Deus, passa de raspar. Aí eu digo tantas verdades que a pessoa não vê, só vê mentira, não vê verdade. Só vê mentira, não vê verdade. Eu fico meio... E eu não queria dizer isso não, hein? Aí Deus disse, você vai dizer sim. Lembre-se que eu tive sonhos e alertou a ele e a todas as pessoas 6 dias antes, dia 29/4 de 2024, 4 dias antes, porque foi dia 7/4 de 2025, aconteceu dia 11, velho. Então eu venho alertando para o bem, nunca para o mal. Olha, então vamos fazer um clamor agora por... Eu estou com a autorização de Deus. Vamos clamar por ele, para que alguém do lado dele, pelo amor de Deus, só diga assim, será que aquele pessoal da live tudo está mentindo? Será que não existe essas lives aí anteriormente? Então, vamos fazer esse clamor, tá? Deus permite que você clame, que eu clamo, Deus permite? E se Deus permite, gente, eu bem sei, eu quero ter paz. Eu clamo, mas se ele diz assim, não, porque ele não escutou a voz, aí é tão prova que os médicos aqui disseram, né? Que ele não escuta. Apesar da orientação médica. Isso um dia depois da live. O UOL não foi um dia antes, não, foi um dia depois. Tá? Então, Deus possa abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, poderosamente. Apóstolo Reginaldo Rolim, que Deus abençoe, peço oração pelo processo contra o seguro, falta só o juiz. Vamos orar sim e Deus abençoe poderosamente, hein? Deus abençoe. Vamos orar sim. Receba aí, você vai dar testemunho. Gente, vamos orar por ele. Tá? Vamos orar por ele. Bem, antes de fazer a oração, eu tenho algo para dizer. Deus, ele não era para ter saído. Porque a live do dia 25 foi bem clara. Isso não é um pedido, é uma ordem. Deus não deu um pedido a ele. Deus deu uma ordem. E se ele sabe o que é hierarquia, Deus é Deus. E se Deus falou em outras lives, né? Em outras lives, se Deus falou e cumpriu, eu fiquei com muito, Patrícia, com muito receio, para não dizer medo, né? De alguma coisa acontecer a ele. Eu fiquei. Porque tenho orado muito por ele. Orado bastante. Mas Deus fala, eu não posso, nem por ele, nem por 30 dele, nem por 100 Donald Trump, falar ao contrário do que Deus fala. Me desculpe, mas eu quero dizer uma coisa. Não sei o que vai acontecer até terça-feira. Até o dia... Esse mês é de quanto, gente? Esse mês é de quanto, gente? Esse mês, vocês sabem? É de quanto esse mês? Alguém pode me dizer? O mês que nós estamos é de quanto? É 30, não é isso? Não sei o que vai acontecer até o dia 1º de julho de 2025. Não sei o que vai acontecer até o dia 1º de julho de 2025. Eu vou repetir 500 vezes. Não sei o que vai acontecer até o dia 1º de julho de 2025. Por isso nós vamos orar. Orar nós podemos, mas com Deus ninguém... Vocês entendem? E Deus disse algo poderoso. Eu não estou pedindo Jair Messias Bolsonaro. Eu estou
determinando. E aí me surpreendeu, 24 horas depois, o UOL, 3.017 pessoas agora, chame a mais gente. Me surpreendeu depois, no dia 26. Eu vou ler de novo para vocês, o que vocês já devem ter aí, né? Eu vou ler de novo para vocês. Vou ler de novo para vocês. Política, UOL. Felipe Pereira, do UOL, em Brasília. 26/6/2025, 24 horas depois da live, onde Deus determinou que por 15 dias Jair Messias Bolsonaro não saísse, ficasse em casa, descansando e se alimentando, se é que ele queria chegar à presidência em 2026. Ou seja, ele corria um grande perigo. Foi mostrado na live do dia 25. E aí nessa reportagem sai: soluços continuam, mas Bolsonaro desobedece a orientação médica e vai a MG, Minas Gerais. Como é que eu sabia disso aqui? Como é que eu sabia disso aqui? 24 horas depois saiu essa reportagem. 24 horas depois. Hoje, dia 27, ele estava em Minas Gerais. A live foi dia 25. E que Deus abençoe. Vamos fazer um clamor? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus. Toma frente de todo o território nacional brasileiro. Tu é um Deus que cria, que faz, que desfaz. Operando o Senhor, que impedirá. Nós estamos aqui clamando por o teu filho, que cremos que ele é Jair Messias Bolsonaro. E pedimos, Senhor, por ele, que alguém do lado dele oriente para que ele fique em casa. Olha, Deus está falando aqui uma coisa, gente. Deus está dizendo, você pode clamar com eles, mas você vai dizer que eu estou mandando dizer que dê livramento a ele e que ele volte para casa para ficar em casa. Se ele desobedecer, você não tem mais nada o que fazer. É isso, Senhor. Mas você pode orar com eles agora, nesse exato momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma frente, que ele ouça a voz do teu Espírito. Existe uma nação, nesse exato momento, clamando por ele. Que ele ouça a voz do teu Espírito. Porque o Senhor está querendo dar livramento a ele. Que ele ouça a voz do teu Espírito. Que o anjo do Senhor toque no Jair Messias Bolsonaro. Que as pessoas, sendo pastores, sacerdotes, ligados a ele, oriente a ele, não sair de casa. Cuidar da alimentação dele. Porque aqui é ordem de Deus, não é pedido. Deus não é menino de recado para pedir. Deus manda. Que alguém oriente a ele. Para que ele fique em casa. Porque Deus dará a vitória. Se ele obedecer, Deus está dando um grande livramento a ele. Mas é um grande livramento mesmo. Pai, toma ele nas mãos. Cobre ele com teu sangue. Nós, brasileiro, nação verde e amarela, estamos em clamor agora, 23 horas e 39 minutos, no dia 27/6/2025. Para que nós possamos juntos unir a nossa fé. E ele possa ouvir a tua voz, antes mesmo de sofrer o dano. Porque se o Senhor me diz algo, se eu obedeço, eu não sofro dano. Mas se o Senhor me diz algo, se eu não obedeço, eu sofro dano. Assim é com qualquer pessoa sobre a face da terra. Mas nós estamos clamando a favor de Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos clamando, pedindo que alguém peça para ele. Se ele não crê, se precisa prova para ver, que ele assista as 2 lives. Ele vai ver aquelas lives, vai dizer assim, como é que ele sabia antes de acontecer? Se fosse depois, eu estaria calado.
E se as outras lives que foram ditas, reveladas 4, 6 dias antes dos acontecimentos, aconteceram, não só eu, mas todos vocês têm que se preocupar com este último aviso. Não sou eu, mas que todos vocês têm que se preocupar. Assim como vocês estão orando e clamando para que alguém possa mostrar ele e ele possa obedecer a Deus. Porque Jair Messias Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você não me escuta, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ou obedece, ou obedece. Com Deus não tem esse outro negócio. Que Deus possa abençoar você e sua casa. E existe um povo que está orando. Orando. E pedindo a Deus que guarde. Se o senhor estivesse em casa, o senhor estaria guardado. E tudo estava tranquilo. Mas o recado foi dado. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.